O óbvio precisa ser dito. Ninguém gosta de crítica por mais que digam que não é pessoal e que é algo profissional. E uma crítica é um resultado do seu trabalho, de fato. Ou seja, você gastou tempo, esforço, mas mesmo assim não ficou bom. Isso dói de fato. Até porque muitas vezes você deu o seu melhor, mas mesmo assim não foi o suficiente. No mundo corporativo, o feedback ele pode ser encarado como uma crítica pura, principalmente se a pessoa não souber como dar esse feedback e também se ela não souber ouvir aquela mensagem que ela acabou de receber. E é exatamente aqui que mora a oportunidade entre quem evolui e de quem fica para trás. Fica comigo até o final desse vídeo, que eu vou te falar como você pode dar um feedback e como isso vai te ajudar a desenvolver você e os seus colegas ou liderados. E também como você pode receber um feedback. E isso faz alavancar a sua carreira rumo à promoção. Eu sou Gil, estrategista de carreira e desenvolvimento profissional, e eu te ajudo a ser promovido no mundo corporativo. Não existe uma tradução direta para o feedback que seja compatível para nós aqui que venha do mercado americano. Ou seja, a gente acaba adotando essa palavra no mundo corporativo diretamente. Eu falo feedback. Ela não é um retorno, ela não é uma retroalimentação. Quando você pede um feedback, ele não é simplesmente traduzido assim. Você não quer saber se ele foi bom ou se ele for ruim. Isso é um retorno. Você espera uma estrutura muito mais além do que isso. Uma coisa que você vai conseguir melhorar a partir daquela fala. Se eu falo para você uma determinada situação e você fala assim, foi bom, pronto, o que eu tiro disso? Eu não consigo tirar muita coisa, certo? Agora, se eu consigo estruturar uma fala onde eu pontuo o que foi bom e o que poderia ser melhor, agora sim eu tenho uma estrutura. E por isso que o feedback ele é tão importante, porque ele abre a porta para você saber o que vai ser melhorado. E assim você vai ter mais informações de quais competências você vai precisar desenvolver. Isso é o principal, é o vital aqui da nossa aula. Por isso que é importante você pedir um feedback. Não fique pensando em as pessoas elas vão, por conta delas, elas vão simplesmente chegar para você e falar, olha só, eu achei bom, eu achei ruim. Pode até ser que elas vão lá e falem que, foi bom, foi ruim e pronto. Às vezes ela não quer causar nenhum tipo de desconforto e acaba não te dando uma opinião de verdade do que poderia ter sido melhor e do que realmente foi bom. Então, você precisa pedir um feedback. Você não pode ficar esperando. E normalmente, quem espera um feedback fica estagnado. Essa pessoa ela não sabe para onde ela precisa olhar, para onde ela precisa melhorar. E aqui, quando você recebe um feedback, às vezes, mesmo que você não peça, às vezes você vai receber. Você vai levar para o lado pessoal, você vai levar para o lado da crítica direta, você vai se sentir ofendido com aquilo, sendo que você está recebendo uma informação valiosa de como você poderia se desenvolver mais. É isso que as pessoas não entendem quando a gente fala de feedback. Nessa crítica, vamos colocar assim, que você está recebendo, ali existem informações para que você possa se desenvolver. Uma vez eu recebi um feedback que eu era arrogante intelectual. E quem é mais velho nesse canal que vai conhecer essa história, porque eu já contei ela algumas vezes. No começo eu achei ruim, pô, o que é arrogante intelectual? Eu não sou arrogante, né? Mas aí eu parei para entender a situação. Eu parei para me pôr na situação onde o pessoal me falava que eu era arrogante. Eu precisava dar espaço para as pessoas colocarem o que elas pensavam. Era uma espécie de cortesia que você dá para essas pessoas, por mais que você já saiba a resposta. Você dá para ela o benefício da dúvida. É como se você me falasse uma coisa, eu sei que o que você está me falando não faz sentido, mas eu falo para você, por cortesia, que eu vou verificar a informação. Porque o que acontece? Eu não estou mentindo para você, mas eu estou, de alguma maneira, ali, não também, eu não estou omitindo, porque realmente eu vou verificar. Eu só vou confirmar algo que eu já provavelmente já sei. É como se eu estou levando em consideração a sua opinião. Porque imagina, você me fala uma coisa e eu já falo, não, isso aí não vai dar certo. Você vai se sentir ofendido. Às vezes você pode se sentir ofendido ou você pode se sentir, peraí, calma, esse cara não está nem considerando a minha ideia. Então,
eu tive esse feedback, eu pedi por ele, e eu poderia não ter falado nada, na realidade eu pedi um feedback, eu falei, como que eu posso melhorar? E aí me falaram isso, que a liderança enxergava em mim uma pessoa ansiosa e por conta da arrogância intelectual, porque eu não dava margem para essas pessoas terem o benefício da dúvida. Ou seja, em reuniões com lideranças, as pessoas falavam uma coisa, eu falava, não adianta fazer isso aí não. Não vai dar certo. Tá vendo o problema? Então, eu não dava muita margem para essas pessoas colocarem suas ideias. E essas pessoas, elas eram decisoras de promoções, por exemplo. Ou seja, eu poderia ficar estagnado ali nem sem saber, mesmo sem saber o porquê. Então, se eu não tivesse atuado nesse ponto, eu poderia ter ficado preso naquele cargo por vários e vários anos. E isso seria terrível. Se você quiser ser promovido, você precisa de habilidades como essa, em que você entende o contexto e sabe o que precisa fazer. Nesse canal tem um vídeo que eu falo quais são todas as habilidades que um profissional que quer aumentar a sua chance de ser promovido precisa desenvolver. Eu vou deixar o link aqui na descrição desse vídeo para que você possa assistir depois. Bom, talvez agora você esteja se perguntando o porquê, às vezes, você não sai do lugar. Você não é promovido só por uma pessoa. Não é só seu chefe direto que te promove. O líder do seu chefe também, ele tem que comprar essa promoção. E o líder do RH. E muitas vezes, você está sendo atrasado de ser promovido porque ninguém ali está te falando o que você precisa melhorar. E muitos deles, eles não estão nem aí. É basicamente isso. Assim, você contar que o seu chefe ele vai se interessar pelo seu desenvolvimento é pedir muito, talvez. Ah, você fala, mas o líder precisa saber disso e tal. Tudo bem, eu entendo isso. E eu acho que essas pessoas que não pensam no desenvolvimento dos seus funcionários, elas não deveriam ser líderes. Mas não é assim que funciona, que o sistema funciona. Muitas vezes você vai encontrar pessoas que são ruins, são líderes ruins. Eu tive a sorte de ter líderes muito bons, até os líderes que eu tive que foram ruins foram bons. Então é muito difícil. E, gente, o mais interessado na sua carreira é você. Não é o seu líder, é você. E você precisa puxar o seu líder para que ele consiga desempenhar o próprio papel dele. Porque se você contar que ele vai fazer o papel dele por si só, você está contando com a sorte. Então, você precisa agir ativamente para que o seu líder possa te desenvolver. Então vamos lá. Como que funciona a estrutura do feedback? O que você vai fazer? Como que você vai receber um feedback? Chega de enrolação. Como que eu recebo um feedback, Gil? Você vai ouvir. Exatamente. Você vai simplesmente ouvir o feedback. Você não vai reagir, você não vai falar nada. Você vai parar e fazer uma escuta ativa, que a gente chama. Você vai prestar atenção no que a pessoa está te falando, tá bom? Você vai ouvir tudo o que ela tem para te falar, mas tem um porém. Se ela não souber dar o feedback para você, e eu vou te contar já já como que você dá um feedback para uma pessoa, você precisa estar preparado para fazer algumas perguntas para essa pessoa, porque se ela não souber dar um feedback para você, ela pode te deixar mais confuso do que realmente te dar uma direção de desenvolvimento, tá bom? Então vamos lá. Você vai ouvir o que ela tem para dizer e quando ela terminar de falar, se não houver especificamente qual foi a situação, qual foi o comportamento específico que você pode melhorar, qual que é a sugestão dela para que você possa melhorar, e você precisa perguntar isso para ela. Com todo o respeito do mundo, você vai chegar e falar assim, você poderia ser mais específico para que eu entenda realmente qual o ponto que eu preciso trabalhar para melhorar? E é só isso. Mais nada. É sério. Então, você vai precisar, de fato, ter uma escuta ativa do que a pessoa está falando. Não reaja na hora, por mais ruim que seja o feedback que ela está te dando. Não reaja. Absorva aquilo, entenda, se preciso, anote, para que você possa meditar sobre isso depois. E agora, para você aprender a dar um feedback, é importante. Por quê? Se você não tiver a percepção de como dar um feedback, a pessoa pode entender que aquele comportamento que você está falando para ela é ruim. Então,
você dá um feedback sem estrutura, você vai deixar uma pessoa completamente confusa, que foi o que eu acabei de falar. E aí, você vai perguntar para a pessoa exatamente a situação e vai tentar entender com ela o que mais poderia ser feito. E aqui, pessoal, se ela não falar, ela vai estar só reclamando, concorda? Se não tiver alguma coisa substancial, ela vai estar simplesmente reclamando de algo sem uma direção específica, sem uma sugestão específica. E isso é reclamação pura. E aí, assim, nessa situação, você vai simplesmente focar no comportamento que ela falou e levar em consideração, não, tudo bem, eu entendi o seu feedback e vou dar uma refletida sobre isso e depois a gente troca uma ideia. E aí, de fato, se fizer sentido para você, você reflete sobre isso, certo? E aí, eventualmente, num próximo evento, numa próxima situação dessa, peça especificidade, porque as pessoas, às vezes, elas querem dar um feedback e passa tanto tempo que já virou algo que não tem mais substância. Então, vamos lá. Como que eu faço? Como que eu dou um feedback estruturado? Existe um framework, né? Um framework lá nos Estados Unidos que chama DESBO ou DESBO, que eu vou adaptar aqui para a nossa realidade do Brasil, que vai ficar DIBO ou DEBO, né? Que é descrever, explicar, especificar os benefícios e ok. O que é isso? Primeiro, você vai descrever a situação. O que aconteceu? Olha só, nas 2 últimas reuniões você interrompeu o seu colega no meio da fala e isso fez ele perder a linha de raciocínio. E aí você vai explicar os possíveis impactos para essa situação. Quando isso acontece, você desencoraja as pessoas de contribuir com as ideias delas. E isso atrasa o processo de tomada de decisão. Você está sendo aqui o mais... como que eu posso dizer? Aqui você está sendo bem direto. E aí você vai especificar o que você entende que é um comportamento adequado. Eu acredito que o melhor a ser feito é esperar o seu colega terminar de falar e depois você levante as suas questões e as suas preocupações. E agora, depois que você fala isso, você vai deixar os benefícios claros, os benefícios desse comportamento. Quais são os benefícios não só para ele, mas também para o time, para que a pessoa que está recebendo feedback. Então, quando uma pessoa tem as suas ideias ouvidas, você entende melhor as decisões e tem menos idas e vindas, ou aquele que a gente chama de pushback, né, nas suas propostas. Então, você não corta o raciocínio da pessoa, você entende melhor as decisões que vocês estão tomando e aquele vai e volta de pensamento, ele para. Né? Ah, mas é isso, mas é aquilo e tal, entende? Então, e por fim, a gente tem o ok, você convida a pessoa a refletir sobre o assunto. Você tem algum comentário? Você gostaria de contribuir com algo? Ou simplesmente você pode falar assim, ok? E aí você pode tentar entender o que a pessoa vai ter para dizer. E você precisa estar super aberto para estar incorreto, porque pode acontecer da pessoa... Eu acredito que em 2 casos. Você pode ter uma situação onde a pessoa vai se tornar reativa e vai começar a querer te rebater. Nesse momento, a única ação que você tem é falar bem assim, olha, eu te descrevi toda a situação, eu te convido a refletir sobre o assunto e depois a gente pode conversar sobre isso. Tudo bem? Pronto. Se a pessoa começar a se tornar reativa, essa é a sua melhor estratégia para que ela não vire um bate-boca. E para você aprender a dar um bom feedback, é importante você também saber se comunicar. Se você quiser aprender melhor estratégias de comunicação, nesse canal tem um vídeo que eu falo muito mais sobre isso. Além disso, a comunicação faz abrir portas para uma promoção. E aqui, pessoal, por fim, é importantíssimo você incentivar as pessoas a compartilhar os pensamentos que ela tem com você. O feedback ele é uma estrutura extremamente importante para o desenvolvimento de qualquer funcionário. E será muito simples você dizer para a pessoa, para ela pensar, para ela se refletir, para ela conversar com você depois, para vocês conversarem sobre isso depois, como eu comentei agora há pouco, e se ofereça para se ajudar. Se ofereça para ajudar ela também nesse processo. Pode ser que essa pessoa precise de ajuda, precise de desenvolvimento. Eu encontrei várias pessoas no meio do caminho aqui, né, na minha trajetória, que eram extremamente competentes, mas elas precisavam de um ajuste aqui e ali, e não tinha ninguém
ninguém para fazer isso para elas, não tinha ninguém para dar para elas essa direção, para explicar para elas como fazer, como estruturar um feedback, como dar um bom feedback para um funcionário, para um colega de trabalho, para o seu próprio chefe. É importantíssimo você ter essa avaliação, onde você consegue ver onde o seu chefe pode melhorar. E isso é uma via de mão dupla. Você melhora e o seu chefe também melhora. Perfeito? Feedback, pessoal, é um processo de crescimento, seja para quem está dando ou seja para quem está recebendo. E é um caminho essencial para quem está buscando uma promoção. Se você não me conhece, eu sou Gil, mentor de carreiras e estrategista profissional, e eu ajudo profissionais a serem promovidos e reconhecidos no mundo corporativo. Nesse vídeo eu falei sobre como o feedback é importante para o seu crescimento e para uma futura promoção. Eu também mostrei quais são as ferramentas e ações que você pode ter ao receber ou dar um feedback. Acredite, é uma ferramenta poderosa que pode encurtar o seu caminho de crescimento se você souber usar da forma correta. Se ficou alguma dúvida, deixa aqui nos comentários ou me manda na caixinha de perguntas do meu Instagram, o link vai estar na descrição. E para continuar acompanhando os meus vídeos aqui no YouTube, onde eu trago conteúdo sobre como viver uma vida mais produtiva para ter mais resultados, auxiliando profissionais a serem promovidos e reconhecidos no mundo corporativo, já se inscreve no canal e ative as notificações para não perder nada. Nos vemos no próximo vídeo.